Fala, queridos, sejam muito bem-vindos nesse canal. Eu quero agradecer o carinho de vocês, as mensagens que vocês estão me enviando. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz de saber que esses vídeos estão edificando a sua vida. Essa semana eu recebi duas mensagens especiais. Uma veio lá da Flórida, outra veio lá do Japão. E eu fiquei surpreso e automaticamente feliz também de saber que esses vídeos estão alcançando tão longe. Eu espero que cada conteúdo aqui possa edificar a sua vida, a sua fé e te ajudar aí a ter um dia a dia mais feliz, que você possa receber esses conteúdos aqui, possa também edificar a sua vida, crescer a sua fé, crescer o seu conhecimento, aumentar o seu nível de experiência com as coisas de Deus, com as coisas que nós estamos comentando aqui. E eu espero que você curta esse vídeo e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sino de notificação, assim todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber o conteúdo de primeira mão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a respeito da Bíblia. Qual a melhor Bíblia de estudo? Qual é a melhor Bíblia para a gente ler? Qual a Bíblia que vai nos ensinar de uma forma mais simples? Eu espero que esse vídeo possa falar com você. Vamos para o vídeo de hoje. Quando nós falamos a respeito de Bíblia, qual a melhor Bíblia? Isso é muito pessoal e eu queria mostrar para vocês aqui algumas Bíblias e explicar também a diferença delas, como elas podem te ajudar, como você pode começar a escolher a melhor Bíblia para você ler. Essa Bíblia que está aqui na minha mão é uma Bíblia de estudo de temas em concordância. Ou seja, quando você está lendo aqui um texto bíblico, quando você está lendo uma passagem bíblica, sempre vai ter aqui no rodapé uma concordância que está falando a respeito do mesmo assunto. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, nós estamos lendo o livro de Jeremias. Aqui embaixo no rodapé vai ter outras indicações falando a respeito desse mesmo assunto que está sendo comentado aqui em Jeremias e apontando também algumas expressões hebraicas, algumas expressões a respeito do tempo em que esse texto foi escrito. Então esses temas aqui em concordância vão te ajudar a entender a palavra de Deus de uma forma mais simples. Exemplo aqui, ó, no livro de Lucas, capítulo 6, está falando sobre o centurião que demonstrou a sua fé. Aí tem uma concordância aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5, vai estar falando a respeito do mesmo assunto. E aqui na lateral da Bíblia, talvez não vai dar para vocês enxergarem, mas vai ter alguns números aqui, ó, que vão apontar para as páginas que estão no final da Bíblia, aquelas páginas que são o extra da Bíblia, que muitas pessoas não sabem como usar. É só você pegar esse número de referência aqui do texto e lá naquelas últimas páginas da Bíblia, e aí você vai ter a mesma concordância. Então, essa Bíblia aqui de estudo é uma Bíblia de temas em concordância, né? Ela é da editora Central Gospel e é uma Bíblia muito boa e que vai te ajudar bastante aí para você saber transpor de um texto para o outro sem mudar o assunto. Então, Bíblia de estudo em temas em concordância. Tem outra Bíblia que eu gosto muito, que é essa Bíblia aqui de aplicação pessoal. Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Essa Bíblia aqui é da editora CPAD, tá? A editora CPAD, que é uma editora bem conhecida aí. E essa Bíblia de estudo de aplicação pessoal, ela é muito legal porque todas as vezes que você lê um texto bíblico aqui, no rodapé dela tem uma explicação acerca desse texto, mas com uma linguagem simples, com uma linguagem do dia a dia. Como você aplica esse texto na sua vida pessoal. É por isso que ela leva esse texto, Bíblia de aplicação pessoal. Como aplicar esse texto que você está lendo no seu contexto do dia a dia, na sua vida, na sua história. Então, uma Bíblia muito legal para você ler e tentar entender cada texto, trazendo para a sua vida os comentários que estão aqui no rodapé. Então, quando você lê o texto bíblico, né, 70% da página está aí com o conteúdo bíblico e 30% do rodapé vai estar te explicando versículo a versículo como você aplicar esse texto que você leu na sua vida. Então, Bíblia de aplicação pessoal da editora CPAD, é muito legal também essa Bíblia. Outra Bíblia que eu uso também é a Bíblia de estudo Dake. Essa Bíblia Dake aqui foi uma das primeiras Bíblias que eu comecei a usar quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Essa Bíblia é da editora Atos, ela é João Ferreira de Almeida, ela é corrigida, né? Tem o seu texto aí atualizado pela João Ferreira de Almeida.
E essa Bíblia aqui, ela não só te dá o conteúdo do texto, mas ela também te dá um esboço de como você preparar um sermão, ela te dá um esboço de referências, de outros textos que você pode linkar com o assunto que você está falando. Ela vai te dar algumas explicações a respeito do texto que você está lendo, vai falar um pouquinho sobre o contexto da época em que o texto foi escrito, vai falar um pouquinho do personagem da Bíblia. Então, para quem quer começar a ministrar a palavra, fazer a sua pregação aí, essa Bíblia de Estudo Day que ela vai te ajudar muito, porque você vai ter várias referências aqui de como entender, de como interpretar melhor esse texto bíblico, tá? Então é uma Bíblia que eu gosto muito de usar também. Essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Thompson, que é uma Bíblia de capa de couro, foi uma das minhas primeiras Bíblias, ela até tá aqui com muitos esboços dentro, olha que legal. Foi uma das Bíblias que eu usei muito para pregar, olha, dentro dela tem muitos esboços da época que eu ainda nem usava o tablet, hoje eu uso o tablet para ministrar, né, para colocar aí os esboços, mas aqui tá todas as anotações que eu fazia. E essa Bíblia aqui é muito legal, porque ela é uma Bíblia de linguagem simples, né? E ela também tem as referências aqui na lateral. A maioria das Bíblias tem referência no rodapé. Essa Bíblia aqui, Thompson, ela tem nas laterais. Então ela vai linkando os textos aqui com as concordâncias, explicando a respeito dos assuntos. Então é uma Bíblia muito fácil de interpretar, é uma Bíblia muito fácil de leitura e ela me ajudou muito quando eu comecei a pregar, porque ela tem uma linguagem muito fácil. Mas depois que o tempo foi passando, eu comecei a perceber que a Bíblia ela é fundamental para você preparar a sua pregação, porque todo assunto bíblico ele precisa ser o centro do sermão. Mas algumas Bíblias me ajudaram muito a desatar um entendimento diferente acerca da palavra de Deus. Uma Bíblia que eu gosto muito de usar é a Bíblia Trinitariana. Por quê? Essa Bíblia Trinitariana é uma Bíblia simples, ela não tem nenhum rodapé, ela não tem nenhuma explicação teológica, ela não tem nenhuma concordância bíblica, mas ela é uma Bíblia que chega muito perto do original hebraico, latim e grego. E isso é muito importante, porque quando você está lendo uma passagem bíblica, às vezes tem palavras que foram traduzidas e que, quando foi feita a tradução, perdeu um pouco do sentido da palavra. Eu sempre gosto de usar esse exemplo quando eu vou explicar acerca disso para as pessoas, é que algumas línguas não têm a tradução tão perfeita acerca de alguma palavra que nós estamos tentando falar no português. Por exemplo, se você for falar avô no inglês a palavra avô significa grandfather. Grandfather, se nós formos traduzir ao pé da letra, é grande pai. E quando nós falamos de grande pai na língua portuguesa, grande pai é aquele paizão, é aquele pai legal, é aquele pai extrovertido, é um paizão, aquele pai que é brincalhão, que está sempre interagindo com os filhos, mas não aponta para avô, que é uma coisa totalmente diferente. Então, às vezes, o sentido da palavra, quando você traduz do hebraico para o latim, para o grego, depois para o inglês, para o espanhol, até chegar no português, se perde muitas vezes o sentido da palavra. E essa Bíblia Trinitariana, que é uma Bíblia feita pela Sociedade Trinitariana, né? Que é uma sociedade aí que desde 1831 vem tentando resgatar a essência do texto original. Então é uma Bíblia João Ferreira de Almeida, edição corrigida e revista fiel ao texto original. Então uma Bíblia que vai trazer para você assim o sentido do texto de uma forma muito diferente, às vezes, de uma outra Bíblia de estudo, de uma Bíblia simples, João Ferreira de Almeida, que não tem essa correção. Então essa Bíblia aqui vai te ajudar muito a tirar a essência do texto. E outra Bíblia que me ajudou demais também é essa Bíblia integrada. Essa Bíblia integrada poucas pessoas conhecem. Talvez vai ser a primeira vez que você vai estar vendo essa Bíblia ou vai estar ouvindo falar a respeito dessa Bíblia. Essa Bíblia integrada é a Bíblia que coloca os textos na ordem em que eles aconteceram. Ou seja, quando nós vamos para uma Bíblia tradicional, que é a Bíblia que nós acostumamos a ler, ela não está na ordem em que os textos foram escritos. Ou seja, quando você vai lá na Bíblia convencional que a gente tem, aí vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, que são os 5 primeiros livros do Pentateuco.
Quando você vem nessa Bíblia aqui integrada, o primeiro livro é o Gênesis, o segundo livro é o livro de Jó, né? Que foi o segundo livro escrito, depois vem Êxodo, Levítico, Números, depois vem o livro de Salmos, depois vem Deuteronômio, depois vem Josué. Ou seja, essa é a ordem correta em que os fatos aconteceram. Então isso aqui te ajuda muito, porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber as coisas como elas aconteceram, em que data elas aconteceram, na ordem que ela aconteceu. Então, para quem está começando a ler a Bíblia agora, para quem ainda não tem experiência com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se confunde ainda entre o que acontece no Antigo Testamento e o que acontece no Novo Testamento, acerca das revelações, das profecias, não consegue ainda discernir essas coisas. Então essa Bíblia aqui vai te ajudar muito, porque ela vai colocar tudo em ordem e você vai começar a ler a Bíblia como as coisas aconteceram. Então vai te ajudar muito. E até mesmo quando você começa a fazer a leitura, ó, por exemplo aqui, ó, eu estou aqui na página do Gênesis 30. Aí vem Gênesis 31, Gênesis 32, 33, 34, tá na ordem certinha. De repente, quando chega aqui no Gênesis 35, pula para 1 Crônicas capítulo 2. Ou seja, quando termina o assunto de Gênesis 35, lá em 1 Crônicas capítulo 2 está falando a respeito do mesmo assunto, do mesmo personagem e dentro do mesmo contexto, ou seja, ela dá um salto e ela te leva para um fato que aconteceu lá em Crônicas, que aconteceu mais ou menos na mesma época do livro de Gênesis, aqui no capítulo 35. Então, para quem está começando a ler a Bíblia agora, é muito boa essa leitura, porque ela vai te ajudar a colocar as coisas em ordem, tá bom? Então, uma dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Essa Bíblia você consegue adquirir aí pela internet, em qualquer livraria, é muito fácil de você adquirir. Muitas pessoas não conhecem, mas é uma ótima Bíblia de estudo integrada, ela vai ter a abordagem aí em forma cronológica. E para quem gosta e para quem quer saber a Bíblia que eu uso, a minha Bíblia ó, já é uma Bíblia velhinha aqui, ó, já está até rasgando a capa, mas é uma Bíblia que eu gosto muito de usar. Essa Bíblia aqui é João Ferreira de Almeida, né? Mas ela é essa versão trinitariana que eu falei para vocês. Então, uma Bíblia perto do texto original. Como eu já prego há algum tempo, eu não gosto muito de olhar os rodapés da Bíblia. Por quê? Porque para gente que já prega todos os dias, prega várias vezes na semana, às vezes você lê o rodapé, lê a explicação de algum autor, e aí você fica preso dentro daquele entendimento e não busca uma revelação, não busca um entendimento acerca desse texto. Então, para quem prega, é sempre bom você ter uma Bíblia que te dá o contexto original mais próximo do fato que aconteceu, mais perto do original, mas não polui a sua mente acerca de fatos que você pode descobrir lendo a palavra, né? Estudando acerca da essência do texto, da época do texto, dos fatos como ele aconteceram. Então eu uso essa Bíblia aqui, que não tem rodapé, não tem nenhuma marcação de concordância bíblica, é uma Bíblia simples, mas é uma Bíblia que eu gosto muito, a versão trinitariana da João Ferreira de Almeida. Espero que esse vídeo aqui possa abençoar a sua vida e que você tenha essas Bíblias aí para te ajudar, tá? E eu vou colocar só mais uma coisa aqui que pode te ajudar muito também no seu entendimento bíblico, que é o comentário judaico, tá? Quando a gente fala do comentário judaico, talvez algumas pessoas vão falar assim, mas o que tem a ver o comentário judaico acerca dos textos bíblicos? Primeira coisa, você precisa entender que Jesus ele era judeu, ele nasceu em Jerusalém, no meio de muçulmanos, de um povo que vivia totalmente essa cultura. Então, quando você entende acerca da cultura judaica, você começa a aprender muitas coisas incríveis. Por exemplo, tem uma passagem que fala a respeito do dia em que Jesus foi crucificado, depois ele é colocado dentro de um sepulcro, e a pedra do sepulcro rola, e dois discípulos chegam no sepulcro, um é Pedro e o outro é João. Quando eles chegam no sepulcro, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha sido colocado deitado sobre uma pedra, mas quando eles entram ali naquele sepulcro, só estava a roupa de Jesus. E João vai dizer assim que existia um pano enrolado à parte.
Esse pano enrolado à parte era o pano que estava sobre o rosto de Jesus Cristo. E aí quando você vai na cultura judaica, falando a respeito de um pano enrolado à parte, colocado sobre a mesa, esse pano está apontando para uma cultura judaica muito importante. Ou seja, quando um judeu ele faz uma festa, ele faz um banquete, e ele quer que a festa termine, então ele tira a sua toalha, ele tira o seu pano ali e ele joga sobre a mesa esse pano bagunçado, desajeitado. É como se ele estivesse dizendo que a festa acabou. Mas quando o judeu ele vai se ausentar da festa, mas ele quer que a festa continue, ele quer que seus convidados continuem ali se confraternizando, o que ele faz? Ele enrola esse pano e ele coloca esse pano sobre a mesa, dizendo a festa continua. Então o que esse texto de João está dizendo quando nós conhecemos a cultura judaica? Que Jesus Cristo está dizendo para nós: a festa ainda não acabou. Aquilo que eu comecei não acabou. Eu estou renascendo, né? A ressurreição está acontecendo. Eu estou vencendo a morte. Jesus Cristo, quando está ali ressurreto, ele está demonstrando que aquilo que ele começou não acabou. Ele começou aqui na terra um plano, mas ele volta para o Pai para estabelecer o plano que ele começou, enviar o Consolador sobre nós, estabelecer o tempo da graça, o tempo onde nós vamos andar já vitoriosos, porque Cristo já venceu todas as nossas dores e as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então conhecer a cultura judaica vai te ajudar muito a interpretar os textos bíblicos. Espero que você goste e que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.